Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz, amados. Já chorei bastante hoje, no culto da tarde. E continuo glorificando o Senhor, porque o mesmo que Ele fez e operou à tarde, Ele vai fazer nesta noite. Você que veio com a mente e o coração aberto, se prepare, porque hoje é noite de libertação, é noite de cura e restauração. E como o pastor falou, só mesmo quem viveu é que pode, testemunhar. E eu creio que todos nós aqui, nós temos um testemunho. Todos nós aqui temos uma experiência com o Senhor. E eu costumo dizer, irmãos, que o testemunho, o meu passado e o passado de alguns aqui, ele não é lixo. Mas quando eu olho para o meu passado, eu falo, nossa, ele é pior do que lixo. Mas um dia o Senhor usou a vida de um pastor e disse, Viviane, ele fede mais do que lixo. Só que diferente do lixo, o lixo nós jogamos fora. Mas o nosso passado, o nosso testemunho, ele é como um esterco. Quem já morou aqui no sítio, na roça, sabe. Esterco não se joga fora. Ele serve para adubar as plantas. Então, o meu e o seu testemunho, ele serve para edificar. Edificar, amados. Então, não jogue fora. Aquilo que Deus fez na tua vida, a transformação que Deus fez, use. No momento oportuno, use. Eu também sempre, como alerta, eu falo, irmãs, não saem por aí falando. Olha, eu fui isso, fui aquilo, porque às vezes muitos não estão preparados e podem até te julgar. Mas Deus vai preparar um momento em que você vai testemunhar. Alguns Deus levanta na exposição mesmo. Porque eu já era exposta, o diabo ele me usou na exposição, de tudo quanto é maneira. Então, quando eu me converto, o Senhor, Ele permite, que o meu testemunho seja exposto para o mundo todo. Mas o seu testemunho, talvez o Senhor não permita que você venha aqui na frente contar. Talvez o Senhor, Ele, com todo o cuidado, Ele vai permitir que você conte só para algumas pessoas. Mas saiba, o seu testemunho vai edificar vidas. Ainda em pé, em reverência ao Senhor, abram em 1 Reis, capítulo 1, versículo 11 em diante. O Senhor me deu esta palavra para este domingo, para o teu povo. E eu falei, meditando na palavra, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar através dessa palavra? E o Senhor falou claramente ao meu coração. E eu compartilho com os irmãos. O Senhor falou sobre aliança, amados. Quem tem uma aliança no dedo, levanta a mão. O Senhor falava sobre aliança. Sobre aliança. Você que não tem, eu profetizo que vai ter, em nome de Jesus. E você que deveria estar com a sua aliança e não está, por algum motivo, coloque-a, em nome de Jesus. E o Senhor falava sobre aliança. Mas o Senhor, Ele falava que nós temos que honrar a aliança. Muitos apenas colocam no dedo a aliança, Eu tenho 3, profeticamente. Já pus a de noivado, a de casamento. E sei que o Senhor tem preparado o esposo para mim. Eu sei que o Senhor tem preparado. Então, por isso que eu já coloquei, Mas muitos colocam, se casam, usam a aliança, mas não honram as suas esposas, não honram o seu esposo. E muitas vezes nós nos convertemos e frequentamos uma igreja, falamos que temos uma aliança com Deus, somos cristãos, mas não temos honrado. Então, que nesta noite o Senhor possa falar ao teu coração. Honre a aliança. Honre a aliança. Talvez você tenha entrado hoje aqui enfraquecido, triste, desanimado. Mas que através desta palavra e do pouco, o pouco do que eu vou falar da minha vida, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, possa ser uma palavra de libertação, de cura e restauração para a tua vida. 1 Reis, capítulo 1, todos acharam? Versículo 11 fala. Eu vou só trocar a Bíblia com a pastora, porque a minha versão está diferente, daí fica mais difícil, daí, Job? Aleluias. 1 Reis. A partir do versículo 11... Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo:
Não ouviste que Adonias, filho de Hagite, reina? E que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e dize-lhe: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Repete comigo: Adonias. E que estando tu aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia o rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse ao rei: que tens? E ela disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina. E agora, ó rei meu senhor, tu não sabes? E matou vacas e bestas, cevadas e ovelhos em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o seu trono, do rei meu senhor depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, e Salomão, eu e Salomão, meu filho, seremos os pecantes. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. Sempre vai ter um profeta, irmãos. Deus sempre vai usar alguém para falar contigo. Você não está sozinho. E versículo 22 fala: estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, bestas, cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, os capitões do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo não convidou. Foi feito isto da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber ao teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei. Estavam em pé diante do rei. Versículo 29. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Até aqui, amados. Pode se assentar em nome de Jesus. Essa palavra, ela é muito profunda. Porque Adonias, sendo filho do rei Davi, ele na verdade, ele já queria ser o sucessor antes mesmo do pai falecer. Ele já comemorava sendo o sucessor antes mesmo da morte. E através dessa palavra o Senhor falou algo profundo ao meu coração. Que você está perseverando, batalhando, firme na presença do Senhor, mas muitos são os Adonias que se levantam. Muitos são aqueles que querem ver a tua queda. Muitos são aqueles que querem pegar o teu lugar. E daí o Senhor falava para eu compartilhar com os irmãos, que se você for fiel ao Senhor, honrar a aliança que você tem com Deus, o teu lugar, ninguém vai ocupar. Repete comigo: o meu lugar, ninguém vai ocupar. E eu glorifico a Deus, amados, porque o Senhor fez eu me lembrar de muitas coisas através dessa palavra.
através dessa palavra eu lembrei de coisas tremendas que o Senhor tem feito desde a minha conversão. Sonhos que já tinham sido abortados e que eu já nem pensava mais. O Senhor também ressuscita sonhos, irmãos. O Senhor também ressuscita sonhos. Ainda que pareça impossível, nessa noite o Senhor está ressuscitando sonhos. E o Senhor está quebrando toda maldição hereditária, toda palavra ao contrário que foi lançada sobre a tua vida. Rabassuri, ainda que se levante 1, 2, 3, vários Adonias, querendo ocupar o teu lugar, querendo ocupar a tua casa, querendo ocupar o lugar que Deus te colocou. Às vezes nós nos convertemos, eu pelo menos fui assim, e eu imaginei que eu fosse entrar num mundo perfeito, assim, de muitas bênçãos, né? Que não tinha inveja, não tinha perseguição. E eu me deparei com algumas situações dentro de algumas igrejas que eu falei, Senhor, nossa, está um invejando o outro? Será? E eu comecei a ver que, infelizmente, tem. Mas o irmão chegou há menos tempo e já está no teclado? Brincadeira, irmão. Não sei quanto tempo. Mas o outro mal chegou, se converteu, o pastor já está dando a oportunidade. Irmãos, o lugar, Deus tem um lugar especial para cada um de nós. E daí o teu lugar ninguém vai ocupar. Desde que você seja fiel, esteja honrando. Honra é respeito. Você esteja respeitando o nome do Senhor. Você seja um testemunho dentro, mas principalmente fora da igreja. No início da minha conversão, eu me entristecia quando eu me deparava com algumas pessoas, líderes, né? E eu falava, Deus, mas é pastor, é famoso, não pode, né, tratar o evangelho como um comércio. E eu fui vendo muitas coisas, né? Mas a palavra de Deus é bem clara. No evangelho de Mateus está escrito, mas Senhor, vai chegar o dia, irmãos, por isso que não cabe a nós. E o Senhor falou comigo, filha, fique em paz. Apenas ore, porque todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas que nós não venhamos permanecer no pecado. E para aqueles que permanecem, a Bíblia é muito clara. Mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor naquele dia, vai chegar esse dia. Eu acredito que está muito mais próximo do que muitos imaginam. Apartai-vos daqui, porque eu não te conheço. E daí através dessa palavra o Senhor falou, fique em paz, filha. Não perca o foco é Jesus. Não olhe para a tua direita nem para a tua esquerda, senão você vai pecar. E desde então, eu comecei a orar por aqueles que são os Adonias dentro da igreja, que querem ocupar o teu lugar. Não ora, não jejua, não quer pagar o preço que você paga, mas gostaria de ter um casamento igual ao seu. Vai jejuar. Olha o esposo da irmã. Irmã, jejua, Deus te dá um também. Olha o carro, né? Deus tem abençoado tantas pessoas. E daí nós vemos, né, os Adonias, mas que nesta noite seja uma noite onde o Senhor cancela, quebra, arranca todos os Adonias. E ainda que eles se levantem, como está em Isaías 54:17, nenhuma ferramenta, nenhum Adonias preparado, nenhuma arma forjada prosperará contra a tua vida. E eu falava hoje pela tarde que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Deus é misericordioso. E Deus nos ama tanto. Eu sou a prova viva disso, né? Não era para eu estar mais aqui, amados. Né? Eu, durante a minha caminhada, foram 16 anos na prostituição, 14 anos nas drogas, na metanfetamina, que no Japão o pessoal fala cristal. Então não era para eu estar aqui. Eu tive 2 overdoses, eu fiz vários abortos e não era para eu estar aqui. Nesta minha caminhada, no meio artístico, eu perdi vários amigos. Né? A última que se enforcou, se matou, foi a Leila Lopes, uma atriz. Ela tinha sido atriz na Rede Globo, mas no ano de 2008, ela, como eu, fez filmes pornográficos e ela não suportou. Não era para eu ter suportado também, porque depois, né, de ter assinado com essa produtora de filmes, na hora foi bom, né, o dinheiro foi muito bom. Seria hipocrisia falar que não, né? Receber o dinheiro foi bom, foi muito bom.
porém é momentâneo, né? Depois que eu recebi o dinheiro, comprei algumas coisas que eu tinha vontade, daí permanece aquele vazio, né? Que o dinheiro não supre, que a fama não supre. E eu não aceitava o que eu tinha feito. Então, como a Leila Lopes, com certeza não era para eu estar aqui. E é tão irônico porque a Leila Lopes, né? Ela fez o filme porque ela queria comprar uma cobertura ali nos Jardins, ali perto de Moema. E ela se enforcou dentro da cobertura, sozinha, com o carro importado na garagem. E nós vemos como que o diabo faz, né? Da mesma maneira que ele dá, ele tira, né? E quando possível a tua vida, né? Então, para aqueles que estão mortos espiritualmente, que esta noite seja uma noite, né? Que você possa ressuscitar no Senhor. Que a sua vida espiritual seja renovada, seja transformada. Se tem algum pecado, se tem alguma coisa no oculto que tem te afastado do Senhor, que não tem permitido que você honre esta aliança, que você honre o nome do Senhor. Que nesta noite você possa fazer um concerto com Deus, sem se preocupar com quem está do teu lado direito, esquerdo, porque na verdade a única coisa que importa é aquele que se faz presente neste lugar, que é o Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos, né? Mas o que vão pensar? Eu oro para que o irmão não venha pensar, para que ele não peque. Eu falo, Senhor, não deixa ninguém ficar pensando muito, porque senão vai pecar. Porque às vezes as pessoas, elas não dão um passo. Elas ficam naquela mesmice. Elas ficam como um carro atolado, patinando. Enquanto o resgate está aqui nessa noite. O Senhor, Ele vem como um guincho. Quando um carro está ali, labachúria, e ninguém consegue tirar aquele carro da lama. Último, primeiro põe madeira, né? Põe aquelas coisas para tentar desatolar o carro, mas quando não tem jeito, chama o guincho. Quem tem seguro, aciona o seguro. E às vezes nós estamos assim. A gente vem para a igreja, mas estamos patinando. A gente não consegue ter uma vida espiritual que agrade o Senhor. Mas essa noite, depois de ter tentado de várias maneiras, que você saiba, tenha certeza, que o guincho, que o resgate se faz presente aqui, amados. E quando nós decidimos, Senhor, não tem jeito, eu não vou conseguir mesmo. E nós clamamos, me ajuda, Deus. O Senhor, Ele nos resgata, amados. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu tentei pelas minhas próprias forças, né? Para quem não conhece a minha história, eu falo que ex-Ronaldinha é parte da minha história, né? Parte do lixo, né? Do esterco. Mas antes da Ronaldinha já existia uma longa história, né? Hoje está presente aqui, eu fiz o convite já em cima da hora. Eu cheguei aqui para o culto da tarde, fui ligar para o Tosa, né? Em japonês é Giri no Tosa, né? Ele é meu padrasto, que também já não é mais padrasto, seria ex-padrasto, né? O Tosa, levanta a mão. Ele está ali, e eu convidei, ele falou, depois ele testemunhou com o pastor, que ele não viria se não fosse essa igreja. Olha que bênção, amados. Ele já foi em algumas igrejas, né? Mas ele gostou daqui. Eu falei, ai, que bênção. E ele me conhece muito porque eu vim para o Japão com 15 anos de idade. Na época, minha mãe, né, eles estavam casados. E ele sempre cuidou de mim como se fosse uma filha mesmo. E eu fui entrar na escola japonesa, no Tsugaku, e ele sempre prestativo, me ajudando. E eu sempre quis ter um pai presente, né? E tudo que ele pôde, ele fez, mas nós não conhecemos Jesus, né? Nem ele, nem a minha mãe. Então, por mais, como o irmão testemunhou hoje aqui, os pais queiram, né? Às vezes quer fazer algo, mas quando não se tem Jesus, não consegue, né? Não consegue. Acha que está fazendo certo, mas lá na frente vem os resultados que não são bons. E hoje eu me alegro na presença do Senhor quando eu vejo a minha filha querendo adorar o Senhor, né? Dançando na casa de Deus, como Miriam dançou, na presença do Senhor. Eu sempre falo para ela, né, no início ela queria mostrar para mim, né, mãe? Falava, filha, esquece, não queira mostrar não, filha, é para Deus, agrade o Senhor. E eu sempre bato nessa tecla, não faz nada para agradar a mãe não, porque pode até acontecer de você não me agradar, mas agrade o Senhor. Tudo é para Deus.
Tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor, amados. E chegada ao Japão, aos 15 anos de idade, já 5 anos longe da minha mãe, eu vim com muitos sonhos, né? Vim cheia de sonhos. E um dos maiores sonhos que eu tinha, eu competia de bodyboard, né? Queria ser campeã mundial. Mas o meu maior sonho era de ter uma família, uma casa, né? Um lar, pai, mãe. E eu glorifico a Deus porque eu cheguei no Japão, eu tive muitas decepções, né? Em relação à minha mãe, à minha tia, que foi quem me trouxe. Durante muitos anos, elas mentiam para mim, né? Falavam que trabalhava numa fábrica. E quando eu cheguei, né, eu soube que minha mãe trabalhava na noite. E aquilo para mim foi um choque, né? Até porque no Brasil a gente não entende essa questão de, não, é só hostess. Para mim, eram prostitutas, né? E foi muito difícil. E eu fiquei muito revoltada, não para com a minha mãe, mas para com o sistema. Por que minha mãe tem que fazer isso? Então, durante esses 5 anos que ela mandava o dinheiro para nós no Brasil, $200 para cada filho, ela teve que se submeter a tantas coisas. E eu, revoltada, né? E a minha mãe veio para o Japão com uma promessa que voltaria depois de 1 ano para comprar uma casa. E 5 anos já tinha se passado, nem o terreno. Nem o terreno, porque o diabo ele faz assim, né? Ele dá, mas compensação terrível. Os juros que ele cobra mais alto do que o do cartão de crédito, hein, amados? Tem gente reclamando dos juros do cartão de crédito, mas os juros de Satanás é muito alto, ao ponto da gente não conseguir pagar materialmente. É quando ele vem para ceifar as nossas vidas, né? Então não queiram, não recebam, jovens não recebam, não queiram nada que não vem do Senhor. Não queiram nada, nada, nada. Porque eu costumo dizer para os jovens que as marcas que eu tenho no meu corpo, as tatuagens, hoje, graças a Deus, a medicina, né, através do laser, é possível tirá-las. Mas as marcas, né, que o mundo, que Satanás causou na minha alma, foi um processo muito doloroso. Muito doloroso. Muito doloroso. Então, quando eu vejo os jovens na igreja, eu me alegro, porque eu sei que o futuro de vocês vai ser diferente do que foi o meu. Mas, irmã, a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, está escrito em 2 Coríntios 5,17. Mas não queiram pagar o preço. Mas é só um final de semana, eu quero só conhecer umas coisinhas do mundo. Na Goiás fala-se muito do Wide Bar, né? Ah, só um final de semana. Às vezes é só um final de semana. É suficiente para o diabo arrebentar com a tua vida. E as consequências virão. Então, para os jovens, não queiram conhecer, não queiram. E aos 16 anos de idade, 1 ano no Japão, eu falei, eu vou ajudar minha mãe, né? Eu vou ir trabalhar na noite e eu vou juntar dinheiro para a gente comprar uma casa no Brasil e ir embora. E de manhã eu ia para o Tio Gago, colocava o seiráfico, e à noite, à tarde, né, eu me arrumava às 18 horas, ia para os homicídios, para o karaokê. E nisso, amados, em menos questão de meses, né, todos os meus sonhos começaram a ser abortados. Eu já não sonhava mais, né, em ter uma família. Eu já não sonhava mais nem voltar para o Brasil. E nisso eu trouxe os meus irmãos para o Japão. E aos 17 anos, né, foi um momento em que mais, assim, marcou, porque eu estava naquela vida de pecado, mas como eu não tinha Jesus, eu não conseguia enxergar que aquilo não agradava o Senhor. Eu pensava, não estou matando, não estou roubando, está tudo certo. E não é assim, nós sabemos, né? E aos 17 anos veio a primeira gravidez indesejada. E eu costumo dizer que, apesar, né, de já ter uma vida sexual ativa aos 17 anos, eu nunca tinha entrado num ginecologista. E a primeira vez que eu entro foi para abortar o meu primeiro filho. E ali eu tive a certeza de que já era. Que eu não ia ser nada do que eu tinha imaginado, né, do que Deus tinha para a minha vida. Eu gosto muito de uma passagem que está em Jeremias 29:11, que fala: eu bem sei os planos que tenho para ti. Planos de fazer prosperar e não de lhe causar danos, dor. E daí eu já tinha sido causado tantos danos na minha vida. E eu falei, já era. Eu não nasci para ser isso, eu pensava, mas vou morrer assim, vou ser isso mesmo. E daí eu já comecei a desejar, né? Eu não queria mais ser hostess, queria ser mama, né? Porque era motsugoi, mama. E aos 18 anos eu abri
um clube lá em Nagoya. E foi quando eu comecei, né, experimentei essa droga e comecei, né, a usar a metanfetamina. E foram dos 18 aos 32 anos de idade, 14 anos. Hoje foi falado alguma coisa aqui, sorria para o teu irmão, mesmo com dente ou sem dente, eu comecei a rir, porque eu tinha os dentes perfeitos. Mas depois, né, essa droga ela acaba com tantas coisas, inclusive com os dentes. Daí é um outro testemunho, um dia Deus vai preparar, tremendo. Antes de eu vir para o Japão agora, o Senhor restaurou até os meus dentes, amados. Então, Deus, Ele restaura, é um Deus de restituição. É um Deus que tudo pode. É um Deus que opera milagres, amados. E eu fico muito feliz porque tudo que Deus prometeu, todas as palavras, né? Tudo que eu li, tudo que eu tenho lido na palavra de Gênesis e Apocalipse tem se cumprido na minha vida. E de Gênesis e Apocalipse eu só encontro um versículo que fala de dupla honra. Todos falam de honra, né? Deus vai exaltar, Deus vai honrar. Sofonias 3:19 fala que na terra da vergonha você será honrado. Mas o único que fala de dupla é Isaías 61:7, que fala que no lugar da tua vergonha. Então, para aqueles que foram envergonhados, para aqueles que foram humilhados, para aqueles que o diabo fez tudo para que você fosse mesmo envergonhado, saiba que a dupla honra está chegando na tua vida. Está lá baixúria chegando na tua vida. Mas, irmã, está difícil. Irmã, você não sabe. Apenas creia, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes eu falava, Deus, por que eu estou vindo para o Japão agora, né? Eu sempre quis voltar depois da minha conversão, mas o Senhor não permitia. E hoje eu olho para cada um de vocês, amados. O único desejo que eu tenho no meu coração é de ser canal de bênção para cada um de vocês. Eu falo, Deus, eu não quero mais nada, né? O Senhor tem nos sustentado. Antes de vir para o Japão, nós queríamos fazer surpresa para o Otosa, né? Para o meu pai. E meu pai de coração. E ele não ligava, ficou alguns dias sem ligar. E eu liguei para uma amiga minha. E daí a gente se falou pelo Face. Ela, Vivi, o Otosa, né? O Ira-san, ele está internado, está com câncer. E já tudo preparado, e nós queríamos fazer surpresa. E ali eu comecei a clamar, eu falei, é por isso que Deus está me levando ao Japão, eu já entendi, porque meu pai vai ser curado. E de fato, eu creio que ele já foi curado, em nome de Jesus. Mas, quando eu olho para cada um de vocês, amados, eu sei que, né, Deus, ele tem muito mais. Né? Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. E que eu possa, nessa noite, né, apesar do pouco tempo, mas eu creio que é o suficiente, que eu possa ser um canal de bênção para a tua vida, para que apenas o nome do Senhor seja glorificado. Tem um louvor que eu amo, né? Que fala, eu não preciso ser reconhecida por ninguém. Antes, no mundo artístico, eu queria reconhecimento, queria ibope, porque, na verdade, eu me sentia rejeitada. Né? Eu tinha um vazio muito grande por não ter Jesus, por não ter tido aquela família que eu sempre sonhei, né? Por não aceitar várias coisas. Mas hoje, amados, né, eu glorifico a Deus, porque nós sabemos que toda honra, toda glória é apenas para o Senhor. Então, que você não se preocupe se as pessoas não têm lembrado de você. A Bíblia conta uma história, né, de uma serva, uma jovem, que era serva de Naamã. E a Bíblia fala, né, que foi através da vida dela que ele foi curado. Através da atitude que ela teve, mas a Bíblia não fala o nome dela. E às vezes nós queremos o reconhecimento, nós queremos ser reconhecidos e lembrados por alguém, dentro da casa do Senhor mesmo. Nossa, eu fiz tanto e o pastor nem lembrou de mim. Mas quando você espera, é porque na verdade você não fez para Deus. Você fez para o pastor, para a pastora. Então eu não estou aqui, amados, de coração, para fazer nada para homens. Né? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Nem faço questão de agradar. Mas eu estou aqui para ser canal de bênção na tua vida, através do Senhor. Então, a minha preocupação é em agradar o Senhor Jesus, amados. E eu creio que para você que entrou aqui, triste, achando que não ia dar mais, esta é a noite que o Senhor escolheu, para que a tua vida, o teu casamento seja restaurado, a tua família restaurada, o teu marido, o teu esposo curado, toda enfermidade sendo cancelada em nome de Jesus. E nenhum Adonias
permanecerá no teu caminho, porque o Senhor mostra Labachúria como num canavial. O Senhor mostra Ele abrindo o caminho, quebrando todas as correntes, Rabacanta, Rabachúria, quebrando toda a maldição hereditária, amados. E aos 18 anos eu inauguro aquela casa, começo a usar essa droga, minha vida só vai piorando. Espiritualmente eu não tinha discernimento. E eu pensei comigo, eu vou para o Brasil. Porque se eu for para o Brasil, acho que eu tenho a chance de ser famosa. E eu queria muito ser famosa. Porque eu via algumas mulheres, né? Me espelhava em algumas mulheres, como a Xuxa, a Adriane Galisteu. Hoje, graças a Deus, eu me espelho no Senhor Jesus. Mas antes eram nessas pessoas. E hoje eu oro por essas pessoas e creio na conversão delas. E eu pensava, puxa, como a Xuxa, se eu namorar com alguém famoso, eu vou ser famosa. E por que você queria ser famosa, irmã Vivi? Porque eu via na fama uma independência financeira. Se eu ficar famosa, eu não vou mais precisar namorar com quem eu não quero, né? Namorar com quem eu não quero, me prostituir. Eu não vou mais precisar me submeter a tantas coisas que à noite, né? Que na noite eu acabei me submetendo por causa do uriaguê. Tudo era uriaguê. E eu queria ser famosa. E fui para o Brasil e aconteceu, né, de eu ir para o Rio de Janeiro. E lá eu conheci o Ronaldo. E quando meu irmão falou, olha, ele vai ser o novo Pelé. Ele jogava no PSV, lá na Holanda, em Eindhoven. E eu falei, pronto, se ele quiser namorar comigo, é esse mesmo, né? Se ele vai ser o novo Pelé, já pensei, né? E daí foi mesmo, né, por interesse, a fama dele. Porque, na verdade, o dinheiro eu já tinha, né? Fruto, né, das coisas que eu fazia no Japão, eu já tinha o dinheiro. Mas eu queria a fama, porque a fama ia me dar essa independência que eu tanto buscava. E foi questão de meses, né? Eu fui morar com ele na Holanda, fiquei lá em Eindhoven, e depois fomos para o Brasil, e veio no final do ano de 96 o término do namoro, mas eu não estava nem preocupada, que eu falei, agora a revista Playboy vai me chamar, porque é assim, né? E, de fato, me chamou. E aconteceu que eu fui capa da revista. E ganhei muito dinheiro. E comecei a ter a independência que eu tanto queria. Comecei a viajar, fui para a Europa, fiz capas de várias revistas. Mas o vazio continuava. A tristeza continuava. E eu não conseguia entender. Nossa, eu tenho tudo agora. Pude dar uma casa para minha mãe, para o meu pai. Né? Pude fazer tantas coisas através do dinheiro. Mas era tudo momentâneo. Eu ficava feliz, triste. E não tinha paz que excede todo entendimento. Essa paz, né? Que com ou sem dinheiro nós temos, né, amados? Daí eu queria ir para os lugares de helicóptero. Daí eu ia de helicóptero. De Santos, do seu Armênio. Passei a ser sócia ali. Do seu Armênio, ele tinha uma empresa, tem até hoje helicóptero ali no centro de convenções. E eu comprei uma cota, porque eu queria ser dona de helicóptero. E daí eu ia de Santos para Pedro de Toledo de helicóptero. É ostentação, só para mostrar, estou chegando de helicóptero. Verdade, irmã? Porque, na verdade, como eu não era nada, né? Continuo não sendo, né? Fora da presença do Senhor, nós não somos nada sem Deus. Mas antes, a rejeição, a raiz de rejeição, fazia com que eu quisesse me aparecer. Porque daí as pessoas, nossa, ó, Vivi, né? As pessoas tratam assim, né? Ó, está chegando, é churrasco, é fazenda, convites. E aquilo me fazia bem, momentaneamente. Quando eu terminava o churrasco, estava mal. E eu costumo dizer que eu cheirava para acordar e me embriagava para dormir, porque era um vazio. Então, na madrugada, se eu não estivesse muito bêbada, eu não conseguia dormir, porque era uma tristeza. Então, eu enchia a cara, dormia, misturava tudo, né? Tudo quanto é bebida, tequila. Então, eu, né, descobri naquela droga, na tequila, que me dava uma amnésia. Nossa, daí era bom, né? Porque daí eu esquecia tudo. Quem eu era, né? Para onde eu ia. Só que no outro dia eu tinha que acordar, encarar a realidade. E daí é onde eu encontrava nas drogas, né? Esse refúgio. Só que nada me satisfazia, irmãos. Nada. Até que no ano de 2000 eu perco meu pai biológico, né? E ali eu comecei a questionar muito esse Deus, que as pessoas falavam, Deus. E foi através desse questionamento que eu conheci o Senhor Jesus no ano de 2001. Conheci o Senhor Jesus, mas não conseguia me posicionar. Foram 8 anos, de 2001 a 2009. 8 anos. Eu ia para a igreja, saía da igreja. Daí era eu, a Monique Evas, vários artistas. A Monique Evas falava no ar. Eu sou evangélica e tinha um programa Na Cama com a Monique.
uma perdição. E eu estava lá, agora eu também sou evangélica, e virou uma moda. Todos os artistas eram evangélicos, porque frequentavam uma igreja evangélica. Mas, na verdade, não tinha, de fato, tido uma conversão. E eu estava no meio daquela confusão também. Né? E hoje eu continuo indo lá, mas para, de fato, né, levar o verdadeiro amor, a verdadeira conversão. Não é fácil, o meu artístico não é fácil. Agora há pouco uma irmã entrou ali no escritório perguntando sobre o que aconteceu com a Luciana Gimenez, né? Recentemente estive lá, e eu já tinha ido várias vezes, o senhor mandava eu ir levar uma Bíblia, eu levava. Leva o óleo para ela um dia à casa dela, o senhor, vou levar. E chegou uma hora que eu falei, Deus, não faz mais sentido. Eu acho que chegou um momento que eu vou estar jogando pérolas aos porcos. E eu não quero mais ir. E o Senhor falou, você vai de novo. Eu falei, tá bom, Deus. E nesse dia aconteceu algo sobrenatural, ao vivo. E foi o único dia que ela permitiu que nós entrássemos no camarim dela, orássemos, ungíssemos. E foi algo tremendo. E eu creio que desde então o Senhor está fazendo uma obra na vida dela. Eu creio, amados, mas não é fácil. E daí, no ano de 2009, eu no Brasil, o Otossa, eu e minha mãe, meus filhos, estava no Japão. Em 2008, fui para o Brasil. E no ano de 2008, continuei no mundo. Queria ir para a igreja, mas amava o dinheiro, né? Amava o dinheiro, a ganância, sempre querendo mais. E nunca satisfeita com nada, nunca feliz. Agressiva, muito agressiva. Tudo para mim eu resolvia no meio, sabe, de muita confusão, né, Otossa? As empregadas, babás sofriam porque tudo eu agredia. Pensa numa pessoa louca. Era eu. Continuo louca, mas agora por Jesus. Os meus filhos brincam. Minha mãe é isso tudo, menos louca. Eu falo louca por Jesus, né? Porque às vezes é alguém louca, perturbada mesmo, demoniada. Capeta mesmo. Também era corintiana fanática. Tô brincando. Nossa, pensa na corintiana doida, né? Eu vi ali a blusa do irmão e falei, Senhor, hoje eu... Não, eu era, irmão, daquela, sabe? Barraqueira mesmo. Corintiano, nem todos são assim, mas eu era. Terrível. E gostava de ser, né? Porque aquilo me dava um prazer momentâneo. Né? Hoje eu continuo torcendo pelo Corinthians, né? Mas é diferente, né? Diferente. É diferente. Antes tudo era no barraco mesmo, na confusão. E daí a gente vai aprendendo que as coisas, né, de Deus, né, o Espírito, né, o Senhor Jesus, ele é manso, ele é humilde. E aos pouquinhos o Senhor, ele vai ministrando em nossas vidas e a gente começa a perceber a diferença. E no ano de 2009, eu naquela confusão, eu fui fazer um show, um evento em Santa Catarina, Joinville. E neste evento eu me deparei com uma situação terrível, porque depois do evento eu me prostituía. E eu acordei não no quarto, né, do hotel que eu estava hospedado, um hotel. Eu acordei num quarto de motel. E já estava amanhecendo o dia e eu sozinha naquele quarto. E me deparei com uma cena terrível. Horrível. E ali eu tive a certeza, olhando para os espelhos, assim, eu me vi, né? E falei, eu tenho certeza que é o fim mesmo, eu vou morrer. E eu comecei a pedir, Deus, eu não sei mais como, porque eu já cheguei no fundo do poço, até filmes pornôs eu já fiz, então já era. Só que eu quero dizer algo para os irmãos, não se escandalizem. Mas foi necessário eu fazer filmes pornográficos para ser liberta da prostituição. Como assim, irmã? Porque prostituta eu já era há muito tempo, mas era camuflado, né? Muitos não sabiam. Me tratavam, artista, uma prostituta. Mas o Senhor, ele permite, amados. Ele permite que você chegue mesmo no fundo do poço, que venha à tona, né? Que saia no noticiário, se for necessário, para que você seja liberto. Hoje eu falei algo aqui à tarde, amados, que às vezes o casamento ele já está destruído, né? Já não existe mais. Né? O marido ou a esposa já tem amante há muito tempo, mas aí Deus permite que venha uma amante muito louca e bata na porta da tua casa, um amante, né? Porque daí você vai se deparar, vai estar exposto, porque nada ficou oculto. Então, de duas, uma, ou você vai divorciar, que não é de Deus, amém? Ou você vai crer que o Senhor, ele é poderoso para restaurar o teu casamento. E no meu caso, eu já estava tantos anos naquela prostituição, que foi necessário. Quando eu vi, caiu a ficha, eu falei, já era, acabou. Mas aí eu clamei.
Eu falei, Deus, eu não nasci para ser isso. Mas naquele momento eu falava, nunca mais, né? Eu não vou ser uma mulher, nunca mais. Deus, nem Deus tem como restaurar minha dignidade. Né? Eu já era mesmo, acabou. Foi quando eu clamei, eu falei, Deus, eu vou voltar para São Paulo. E eu vou procurar ajuda. E eu fui falar com o meu pastor, que eu queria me internar. E o meu pastor apoiou. E na época ele era meu pastor, mas daquele jeito que eu falei para vocês. Eu ia quando eu queria na igreja e não queria renunciar a nada. E posicionamento requer renúncia. Se você quer se posicionar, se você está disposto a se posicionar e honrar a aliança, para que a tua geração, a sua descendência seja abençoada, como foi Salomão, através do pai, como foi Labachúria, Eliseu, através de Elias. Se você quer, amados, você precisa se posicionar. E posicionamento requer renúncia. E eu quero dizer algo aqui que renúncia dói. Se mexer no bolso, então dói mais ainda. Um dia perguntaram se eu não tive abstinência das drogas. Eu falei, tive 2 momentos difíceis. Mas a pior abstinência, a mais difícil, foi não ter dinheiro. E o Senhor permitiu que eu ficasse sem nada depois da minha conversão. Tudo que eu tinha, o Senhor falou, nada me agrada. Nada me agrada. O Otosa lembra, ele voltou, ele foi com a gente para o Brasil em 2008 e retornou ao Japão. Quando ele foi visitar a gente novamente, né, Otosa? Ele saiu de lá, eu tinha carro importado, ostentação. Ele voltou, eu com o ninho, porque daí já tinha um ninho, porque eu passei um tempo andando a pé. Sabe o ninho Mille? Eu não suportava esse carro, pastor. Eu vim de família bem pobre, mas depois que eu conheci, né, as coisas do mundo, aqui no Japão principalmente, eu falei, nunca mais ando em carro popular. O então eu tinha pavor. Pavor. Porque eu imaginava, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu não dei certo na vida. Eu não tinha dado mesmo. Mas eu queria que as pessoas achassem que eu tinha dado certo. Então, é aparência, né? Eu tinha que chegar com um carro importado. E daí Deus permitiu que eu andasse a pé, de ônibus, para depois me dar um carro. E foi com a Uninho. O Tosso chegou lá, estava de Uninho, né, Tosso? E assim, o Uno parecia uma BMW, né? Quando o Senhor nos deu, parecia uma BMW. Saí lá no Porto de Peruíbe, cadê as irmãs de Peruíbe? Já foram. No culto da tarde tinha as irmãs. Saí no Porto de Peruíbe buzinando, pastor. O Uninho branco. Falei, nossa, como Deus muda, né? Transforma. Eu glorifico a Deus, né? Porque hoje não importa, né? Se é a pé, se é de Uno. E o Senhor foi transformando. Mas quando o meu pastor perguntou, filha, você está se prostituindo? E eu falei, estou, pastor. E eu falei a verdade para ele. E é muito importante quando a gente fala a verdade. E naquele dia eu fui procurar uma amiga médica. E daí tem um ator lá no Brasil que chama Luigi Barrichelli. Graças a Deus eu, né, tive notícia recentemente que ele está também buscando o Senhor Jesus. E o irmão dele é psiquiatra, Eduardo Barrichelli. E através deste doutor, deste médico, eu fiquei internada em uma clínica. E foi 1 mês, amados. E nesse 1 mês o Senhor veio através de uma revelação, de um sonho. E o Senhor mostrava como que ia ser o meu final. Eu tinha contraído o vírus do HIV. E eu estava na fase terminal. E o meu filho, né, que hoje tem 11 anos, serve o Senhor Jesus. Ele tinha 5 aninhos. E ele colocou as mãozinhas em mim e falou, mãe, por que a senhora está assim, tão magrinha? E eu falei, eu queria falar para ele, porque a sua mãe é uma prostituta, porque tudo que eu te dou é fruto de mentira, de prostituição. E agora a mãe contraiu essa doença, e a mãe vai morrer, mas antes eu quero te pedir perdão. Eu não queria que ele soubesse pela boca de ninguém depois, porque quando morre, depois que morre, vem tudo à tona, né? Ou até mesmo no velório, né? É terrível, né? E eu falei, Deus, eu não quero que aconteça isso, né? E eu queria falar, mas é como se o diabo tampasse a minha boca. E eu não conseguia falar. E quando eu acordei, falei, não, foi só um pesadelo. E uma voz, né? Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, que falou, não foi um pesadelo. Na verdade, é uma revelação daquilo que vai acontecer na tua vida. Se você não tomar vergonha na cara. Se você não se posicionar. E como eu sabia que o meu posicionamento, né, ia fazer com que eu renunciasse muitas coisas. Então, naquela clínica, eu decidi. Eu falei, Senhor, eu dobrei meu joelho e orei, irmãos. E eu falei, Deus, ainda que eu tenha contraído esse vírus do HIV, ainda que eu tenha essa doença, me dá só mais uma chance, Senhor. Eu quero te servir como está lá em João 4:23. Eu quero te servir em espírito e em verdade. Eu não quero ser mais uma que vai de vez em quando, que não honra o teu nome. E eu quero poder me dar a chance de ensinar meus filhos no caminho que eles devem andar.
Porque se eu tiver essa doença, eu não sei quantos anos ainda o Senhor vai permitir que eu viva. Mas a Bíblia fala que se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que eles devem andar, quando grande eles não se desviarão. E eu saí daquela clínica no dia 9 de abril de 2009. Então, coincidentemente, dia do meu nascimento, do meu aniversário, completando 33 anos, fui direto para a igreja, a qual eu nunca deveria ter saído, mas voltei, estavam todos de braços abertos, sem me julgar, sem me condenar. É muito importante, irmãos, que a gente esteja sempre de coração aberto, né, sem julgar, não importa, né? Tem pessoas talvez que fizeram parte desse ministério e hoje estão na prostituição, nas drogas. Ah, mas tá porque quer, conhece a palavra. Não é assim, não é fácil, nós não sabemos, né, a história de cada um. E eu glorifico a Deus porque o Senhor tem permitido que eu conheça a história do Tosso. Eu não conhecia muita coisa. E agora, depois da conversão dele, nós tivemos a oportunidade, né, Tosso? Ele começou a contar muitas coisas, né, para mim e para os meus filhos. E daí eu falo, como aquele filme Casamento Blindado, tem um momento que o esposo fala, nossa, parece, não te conheço, vivem tantos anos juntos e não conhece. Então, não julgue o irmão que um dia esteve na presença do Senhor e por algum motivo hoje está afastado. Pelo contrário, né, hoje nós temos várias ferramentas, o Facebook, né? Sabendo usar, né, irmãos? É uma bênção. Então, use dessa ferramenta para convidar, para deixar uma palavra de bênção, né? Você é uma bênção. Antes eu falava para o meu pastor, parece que o senhor mente, porque o senhor fala, Vivi, você é uma mulher de Deus. Eu não era. E ele falava, não, filha, palavras têm poder. Você é uma bênção. E daí eu aprendi com ele. Então, às vezes eu encontro o pessoal, né? Deus tem me usado muito para falar com as meninas da noite, né? Algumas na prostituição mesmo, nas drogas, outras ainda não, mas a noite acaba levando para esse caminho. E eu falo, você é uma bênção. Elas ficam assim, né? Mas é profetizando. Então, seja um canal de bênção na vida dessas pessoas. E quando eu volto para a igreja no dia 9 de abril de 2009, todos de braços abertos. E para a honra e glória do Senhor, irmãos. Agora, dia 9 de abril desse ano, vai comemorar 6 anos. Eu comemoro todos os dias. Todos os dias eu falo, Senhor, obrigada, mais um dia na tua presença. E a minha oração diária, irmãos, é para que eu possa permanecer. Né? Eu vi muitos artistas, né? Muitos que estiveram firmes com o Senhor e, de repente, depois de anos, eu ligo a televisão e vejo, né, fora da presença do Senhor. Hoje ainda conversava com a pastora e eu oro pela vida dessas pessoas e eu peço, Senhor, está escrito também no Evangelho de Mateus que nós temos que vigiar e orar. Vigiar e orar. Porque o meu espírito e o seu espírito ele está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Então, todos os dias, amados, ainda que venham as propostas, as tentações, todos os dias, né? Que nós possamos escolher estar na presença de Deus. Honrar esta aliança. Honrar a aliança, amados. Porque honrar, né? Quando nós honramos, nós seremos honrados. Né? Quando nós honramos, somos fiéis ao Senhor Jesus. Ele vai operar o milagre que você tanto espera. Ele vai operar. Tem a irmã de laranja aqui atrás. Levanta a mão, irmã, você, última cadeira. O Senhor vai te honrar. Né? Permaneça firme, né? Persevere. Às vezes a luta ela é tão grande que a gente desanima. A gente sente medo. Mas tem uma história na Bíblia que eu amo, que fala que Josafá sentiu medo quando ele viu, né? Quando ele viu que o exército adversário era muito maior, né? Tinha muito mais homens do que o dele. E ele falou, Deus, eu estou com medo. Segundo a Crônicas 20 fala. E Deus falou, não se preocupe. Deus fala para você nesta noite, filha, não se preocupe, porque esta guerra não é tua. Esta batalha não é tua. E quando é o Senhor que batalha por nós, amados, é a certeza da vitória. É a certeza da vitória. Porque daí é o Deus que não perde batalhas, que está batalhando por mim e por você. Eu não sei o tamanho da tua luta, da tua batalha. Mas nessa noite o Senhor fala, não é você. Não é você que batalha, não é você que luta. Eu luto por ti. Sou eu quem luto por ti. E daí é a certeza que nós temos da vitória. Na frente da irmã de laranja tem um irmão de terno. Levanta a mão, irmão. Você, é sua esposa? Sua esposa. Não tenham medo. Deus, Ele está entrando com providência, irmão. Deus está restaurando aquilo que parecia impossível. E Deus, Ele ama aqueles que mesmo diante das dificuldades,
está na casa dele, glorificando o nome do Senhor. Deus mostra que às vezes o irmão não tem força nem para levantar as mãos, né? Que a luta ela é tão grande. Mas nesta noite, o Senhor, Ele te dá a vitória, irmão. Ele dá a vitória, Ele restaura, Ele liberta. Ele cuida, o Senhor, Ele cuida de nós, amados. Ele cuida de nós. Quando eu soube que meu pai estava com câncer, né, o Otossa, eu e meus filhos, nós dobrávamos o joelho e falávamos: Senhor, eu pedi uma coisa para Deus. Deus, eu falava: Deus, eu não aceito que meu pai venha a falecer sem antes te conhecer. Nos dê essa chance, Senhor, de levar a cura para ele. E quando nós chegamos, ele falou: vocês são um remédio. Vocês vieram como um remédio. E nós sabemos, né, que nós não somos nada, mas o Deus que nós servimos, Ele é o remédio, Ele é o médico dos médicos. E nós chegamos nem internado, Ele estava mais, né, Otossa? Foi direto encontrar a gente no Utopia, né, que é corando, que tem lá em Caçadeira, em Nagoya. Tremendo, foi festa. Esse é o nosso Deus, amados. Então, aquilo que você tem pedido para o Senhor, saiba que Ele é fiel, Ele é justo. Mas, eu falei hoje à tarde, Deus, Ele é amor, mas Deus é justiça. Deus é justiça. Então não adianta você não honrar o Senhor. Ele é misericordioso. Ele vai te dar livramento. Ele vai te amar. Mas, amados, tem situações que só honrando o Senhor. Só honrando o Senhor. Se você quer, de fato, ver a sua geração, a sua descendência sendo abençoada, honre o Senhor. Seja fiel para com o Senhor. Como Davi foi. Como Davi foi, e através da vida dele, o filho Salomão foi abençoado. O filho Salomão foi abençoado. O Senhor está abençoando a tua casa. O Senhor está abençoando a tua família. E 3 semanas antes do Senhor preparar a viagem, para que eu e meus filhos pudéssemos estar aqui no Japão, o pastor lá de Brasília, que está escrevendo um livro para mim, ele ligou e falou: filha, tem algo que eu preciso antes de lançar esse livro, é o exame, né, do teste. Ele assistiu o meu DVD, ele falou: eu preciso do exame. Eu falei: não, pastor, mas eu já falei que com AIDS eu vou continuar glorificando o nome de Deus, porque falar é mais fácil, né? E ele falou: tá, mas é que nós precisamos para colocar no livro, né, se tem, não tem. E eu falei: tá bom, eu vou fazer o exame. Depois, né, da minha conversão, já há 5 anos, convertida, não tinha me submetido a nenhum exame, né? E eu fui fazer o exame, jejuei, orei e fui fazer. E eu quero declarar algo aqui para a igreja, principalmente você que tem uma enfermidade. Que o teste do exame, né, saiu, e se eu tinha o vírus do HIV, eu não tenho mais. Então, eu glorifico a Deus, porque Deus é um Deus que Ele cura uma enxaqueca, Ele cura uma sinusite, mas Ele também cura a AIDS, irmãos. Deus, Ele é tremendo. Nada, Lucas 1,37 fala: para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para os médicos, aquilo que é impossível para o juiz, para o advogado, para Deus nada é impossível. Ele é o advogado dos advogados. O Senhor mostra uma causa aqui na justiça e parece impossível você ganhar esta causa. Mas nessa noite o Senhor está falando: eu sou juiz dos juízes, eu sou advogado dos advogados. Então apenas confie, porque o Senhor está te dando a vitória. O Senhor está te dando a vitória. Quem que é a esposa do nosso irmão corintiano? A esposa, tá lá. Por isso que é bom perguntar, né, irmã? Porque, né, normalmente você vai pensar que é que está do lado. E o seu esposo? Tem esposa? Ah, tá. A sua esposa. E tem um filho. 3 filhos. Glória a Deus, né, pela vida de vocês. Mas nessa noite, irmão, é uma noite em que o Senhor, Ele requer, né, um compromisso. Que vocês possam, de fato, estar no centro da vontade de Deus. Não é fácil. Mas que todos nós possamos estar no centro da vontade. Um dia eu aprendi uma frase e eu guardo ela: que as coisas de Deus, feitas da maneira de Deus, nunca ficarão sem a provisão de Deus. Então, se fizerem do jeito de Deus, o Senhor, Ele vai honrar vocês em tudo. Não se preocupe, diz o Senhor, né? Mas que esta noite seja uma noite de concerto, inclusive, né? Uma noite onde nós possamos colocar no altar de Deus. Eu quero que levante a mão apenas aqueles que conhecem o Senhor Jesus, mas estão afastados por algum motivo. Quero te conhecer, levanta a sua mão. Levanta a mão.
Se não levantar, eu vou até aí, viu, irmãos? Que Deus, Ele mostra e revela. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais gente. Aqueles que não estão no centro da vontade de Deus. Não estão honrando a aliança que tem com o Senhor. Como eu disse no início, não se preocupe com quem está do teu lado. Porque, na verdade, você está aqui para agradar aquele que se faz presente em todos os lugares. Aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, que é o Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão. Agora, tem alguém que nunca confessou, aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Tem alguém? Levanta a mão, eu quero te conhecer. Que ainda não é cristão? Todos aqui são cristãos? Todos? Levantem a mão, então, todos os cristãos. Só para eu ter a certeza, glória a Deus. Então, apenas para aqueles que levantaram as mãos no início, que por algum motivo se afastaram do Senhor Jesus, com a permissão que já passamos já um pouquinho do horário, mas com a permissão, podemos orar, pastor? Por essas pessoas, eu quero orar, eu quero que você levante não apenas a sua mão, mas vem aqui na frente. Não espere eu vou esperar alguém ir. Não, vem, levanta e vem aqui na frente em nome de Jesus. E para você que ficar na sua cadeira, no seu lugar, é porque, de fato, você está honrando a aliança que tem com o Senhor. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente, nós vamos orar. Em nome de Jesus Cristo, tem as jovens aqui, pode vir aqui na frente, em nome de Jesus. Não tenha vergonha, porque o único envergonhado nesta noite aqui é Satanás. Mas que nesta noite, através da oração, você possa receber a cura, a libertação. E para você que ficar no seu lugar, você também vai orar por aqueles que não têm honrado a aliança, aqueles da tua família, aqueles que por algum motivo se afastaram do Senhor Jesus. Mas você aí do teu lugar, com os olhos fechados, você vai orar por aqueles que por algum motivo estão afastados do Senhor Jesus. Tem mais gente, levanta em nome de Jesus e vem aqui. Para que a gente ganhe tempo, possamos orar juntos em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, os pastores vão estar ungindo vocês, orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, cada pessoa, Pai, que reconheceu nesta noite, que não estava por algum motivo, às vezes um motivo tão pequeno, Senhor, às vezes por algo que entristeceu o coração dela, mas por esse motivo ela não estava honrando a aliança que ela tem contigo, Pai. Às vezes se entristeceu dentro da igreja, Pai, às vezes foi uma palavra, Pai, porque sabemos que o inimigo, ele é potestade do ar, ele distorce, ele é ilusionista, Senhor, e às vezes através de uma palavra mal colocada, o teu filho, a tua filha se afastou dos teus caminhos. Mas nessa noite eu quero declarar que todas as donias caem por terra, e que o mesmo que o Senhor fez na minha vida, Pai, se o Senhor fez na minha vida, o Senhor também vai fazer na vida de cada um que pela fé veio aqui na frente, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar libertando, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar restaurando a vida de cada pessoa que se prontificou, que teve coragem, que teve atitude de vir aqui na frente. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Deus, honrar, Pai. Pai, cada pessoa que veio aqui na frente está representando uma família. Abençoe o lar, abençoe cada um da família deles, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo mal, toda palavra ao contrária, toda prostituição, Pai, todo pecado oculto, Senhor, tudo aquilo que estava, Senhor, em oculto, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, labacanta, rabachúria, que o Senhor possa honrar cada um dos teus filhos, Senhor, Pai, trazendo a cura, Senhor, trazendo, meu Deus, aquilo que o Senhor trouxe, Pai, a honra, Batseba, Senhor, Pai, abençoe a tua filha, Jesus, Pai, que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, sentir o teu amor, porque a Bíblia fala que mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandone, o Senhor nunca te abandonará. Que você possa encontrar refúgio naquele que é digno de receber todo louvor, que você possa confiar no Senhor Jesus, porque Ele é teu amigo, Ele é o teu Pai. Senhor, eu quero te agradecer
agradecer, meu Deus, por cada vida que entrou aqui hoje na igreja. Senhor, por aqueles que estão sentados, por algum motivo não vieram, mas no fundo eles querem fazer um concerto contigo. Senhor, abençoa, Pai. Restaura, Senhor. Tira, Senhor, todo desânimo, meu Deus. Pai, cura essa enfermidade na alma, este câncer, Senhor. Cura o câncer físico, mas cura também o câncer na alma. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir nesta noite que aquilo que estava virando uma metástase, Pai, aquela irmã que estava, Senhor, pensando até em tirar a própria vida, nesta noite, Pai, nós repreendemos e cancelamos todo espírito de morte, toda enfermidade, toda depressão seja cancelado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque grande é a tua misericórdia, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque quando parece que não vai dar, o Senhor entra com providência. E tudo aquilo que não pertence ao Senhor tem que sair. Toda potestade, todo demônio, tudo aquilo pega a tua bagagem e sai. Honra, rabacanta, rabaxúria, palavra maldita. Toda tristeza seja cancelada da tua vida. Em nome de Jesus. Receba a cura, filha. Receba a cura nesta noite. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Ora basúria, labacanta, labasúria. Ora bacanta, labasúria, labasúria. Receba a cura. Receba a cura. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Oh Deus. Abençoa tua filha. Abençoa grandemente. Olha o teu nome, Jesus. Amém. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Deus trabalha. Deus tira os pensamentos maus, coloca pensamentos bons. Porque a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, tudo passará a ser iluminado. Amém? Receba a bênção em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Mas eu ainda sinto, Deus, desejo de orar por este homem. Senhor, a igreja me ajuda em oração. Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, que os pensamentos dele, Senhor, sejam os teus, Pai. Pai, que ele possa, Senhor, ter a certeza, Pai, que o Senhor tem o melhor para ele. Pai, em nome de Jesus, Pai. Um dia estava ali em Lodebar, Senhor, esquecido e aleijado. Pai, jogado ali em Lodebar, Mefibosete. Mas o Senhor, Pai, faz com que o rei Davi se lembre da fidelidade que tinha com Jonatas. E através da amizade, pede para ir resgatar aquele homem. E nesta noite, filho, o Senhor fala: eu te tiro de Lodebar, porque Lodebar é a terra do nada. Lodebar é a terra do nada. Mas nessa noite o Senhor fala: eu te coloco na terra do tudo, porque eu sou teu Deus, porque eu sou dono do ouro e da prata, e quando eu quero agir, ninguém pode impedir. E nesta noite eu começo a trabalhar em todas as áreas. Eu começo a trabalhar na tua mente, no teu coração. E o Senhor diz ainda assim: apenas me busque, apenas me adore. Buscai primeiro as coisas de Deus, e estas coisas lhe serão acrescentadas. O necessário o Senhor acrescentará. O necessário o Senhor acrescentará. Às vezes não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós necessitamos. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Pai, eu te louvo por todas as coisas, Senhor, por tudo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. E eu creio que 2015, igreja, 2015, amados,
prestem bem atenção. Vocês vão ver aqui na igreja de Toyota Missão Apoio muitas almas voltarem para o Senhor. Almas que saíram feridas, almas que saíram e se feriram, almas que estavam feridas dentro da própria igreja, mas o Senhor está restaurando e trazendo de volta. O Senhor está trazendo de volta. Então se preparem, estejam com a mente e o coração aberto para recebê-los. Porque o Senhor Jesus, Ele nos recebe todos os dias, amados. Nós não somos merecedores, mas todos os dias Ele está de braços abertos. Então façam que nós sejamos imitadores de Cristo, de fato, nas nossas atitudes, amém? Nas nossas ações, mas principalmente nas nossas reações. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu glorifico a Deus, né, pela vida dos pastores, de toda a liderança, pela vida da Fabiane, né, que me apresentou para os irmãos, que me trouxe aqui pela primeira vez. Eu sei que Deus também está fazendo uma obra grande na vida dela, que nós possamos ajudá-la em oração. Glorifico a Deus pela vida da irmã Neuza, mãe da irmã Fabiane, que também, né, tem perseverado. Glorifico a Deus pela tua vida, doutor Santo, de ter vindo, e que as palmas louvem o Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Que Deus seja louvado.